volta e agora a gente veio para a revisão daquela aula onde a gente aprofundou a estatística do momento, não foi? Isso. E essa aula, ela é muito importante, porque é a aula que nos mostra, de fato, o que vai nos dar uma garantia de um resultado eficaz. Por exemplo, vocês viram no exemplo lá, né, que o professor Alex desistiu, eu fui fazer a caminhada, comecei arrebentando. Depois eu fui cansando, fui dando aquela... E esse meu cansar, esse meu, né, ter uma média muito curta em um dia, fez com que a minha variância, a minha variação fosse mais baixa. Verdade. Não fosse uma variação eficácia no resultado. É melhor você ir devagarzinho, mas sempre... Devagar sempre? Naquela constância ali. Tem o ditado que fala devagar, você chega longe, né? Muito longe. Olha aí. Nessa história toda aí, então, eu saí, né, no lucro, né? Fui vitoriosa porque eu mantive uma caminhada mais constante, por mais que tenha caminhado menos, né? Claro, então, esse foi o assunto da aula e a gente vai revisar agora. Olha lá. Então, quando a gente fala da aula 5.2, ela veio com a parte 4 de estatística e a gente viu mesmo... Medidas de dispersão. Nós trabalhamos a variância e o desvio padrão. Na variância, nós vimos aquela fórmula que fala somatório de xi menos a média ao quadrado dividido por n, mas vai ficar bem fácil de entender essa fórmula. Isso aqui está dizendo o seguinte... Para eu calcular a variância, eu preciso ter a média aritmética das variações. Verdade. É isso. E o desvio padrão é a raiz da variância, né? Então, uma vez que a gente achou esse Vzinho aqui, aí extrai a raiz quadrada dele e temos o desvio padrão. E o desvio padrão é interessante, porque ele identifica o erro, a margem de erro de um conjunto. Essa margem de erro sempre é informada em toda pesquisa. Temos uma margem de erro de 2% para mais ou para menos. E aqui temos um passo a passo, né? Bem legal, os 4 passos para resolver a variância e o desvio padrão. Primeiro, a gente faz a média dos valores, né, da coleta de dados obtidos, né? Uma vez tendo a média, a gente diminui, né? Cada elemento que a gente tem menos a média, né? E aí, esses valores, a gente eleva eles ao quadrado e faz uma nova média, certo? Certo. E essa nova média é a nossa variância. E o desvio padrão vai ser a raiz quadrada desta nova média. Beleza. Ficou legal esse slide aqui? Bem simplesinho, muito bom, bem simples e bem prático. Passo a passo. E é nele que você vai se basear para resolver os exercícios. E não nessa equação aqui, né? Porque se a gente olha para ela, a gente assusta, né? Isso. E aí, nós temos uma conversa bem prática com vocês, que é a seguinte, olha só. A nossa caminhada agora é uma caminhada preparando-se para o Exame Nacional. Vocês sabem que a nossa caminhada mira o Exame Nacional, não é isso? É o foco, é o foco. Sendo assim, nós temos que saber o que nós precisamos nos preocupar. Porque a preocupação de alguns é, eu não vou lembrar disso aqui na hora da prova. Né? Beleza. Eu até para isso aqui, variância e desvio padrão, eu não preciso lembrar. Por quê? Porque sempre que o Enem for cobrar isso aqui, ele vai te dizer o que é para fazer, ele vai te lembrar. Vai te dar os valores. Na verdade, você não vai precisar calcular isso, né? Não, e se precisar calcular, e se precisar, olha só a estratégia. A estratégia. E se eu precisar, eu não vou precisar ficar forçando qual que é a fórmula, não. O Enem, no enunciado, vai me dizer, vai me lembrar. Isso ele faz sempre. Sempre que a questão é mais aprofundada, no enunciado, ele destaca. Vocês lembram que nas aulas de Enem a gente ia marcando aquelas palavrinhas-chave, aquelas que orientavam para o que fazer? É isso que eu tenho que fazer agora, treinar para isso. Isso mesmo. E agora é hora de treinar para isso. Então vamos às atividades de sala. Já já a gente está de volta com as correções. Estamos de volta à hora de atividade de sala. Tinha até uma musiquinha, não é? Tem uma atividade de sala tá te enlouquecendo. Joga a dúvida pro alto, vamos resolvendo. Atividade de sala tá te enlouquecendo. Joga a dúvida pro alto, vamos resolvendo. Prof. Lúcia vai te explicar, Prof. Maurício vai te ensinar. Vamos lá!
Vamos calcular! E aí, mas a atividade de sala, tá enlouquecendo não, né? Não, tá bem suave. A hora que a gente mostrou aquela equação assustou um pouco, mas... Se bem que alguns tomaram um susto no começo, porque assim, primeira aula, não sei o que, Enem... É verdade. Não, mas é assim, ó, foi tudo calculado, friamente calculado. Por quê? Porque o segundo ano, nós encerramos o segundo ano com um combinado, não foi? Você lembra? O combinado era de continuar fazendo uma questão e tal, para chegar no terceiro ano já afinado. E nós conversamos, falando assim, olha, eu acho que eles estão na pegada, vamos começar já correndo com eles. Aqueles que não tinham se preparado, talvez tenham se assustado um pouquinho, mas já estava tudo avisado. Nós tínhamos avisado já. Né? Então vamos às correções, tirando as dúvidas, vem com a gente. Na telinha, questão de número 1. Considere as notas 3, 9, 7, 5. Um aluno tirou essas 4 notas, né, obtidas por 4 alunos, são 4 alunos, numa avaliação de biologia. E aí a professora resolveu verificar o seguinte, qual é o desvio padrão dessa turma? O que aconteceu com esses 4 alunos aí, que um tirou 3, outro tirou 9? Assim como no exemplo aqui, antes, né, da atividade aqui, ó, a gente mostrou um exemplo bem prático, né? O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a média. Uma média, né, aritmética dos valores que a gente tem aqui. Então, fazendo a média, a gente tem que somar 3 mais 9 mais 7 mais 5 e dividir por 4. 7 com 3, 10, 19, 24, né? 24 por 4... Dá 6. 6. Deu uma média 6, né? Uma média 6, beleza? Agora a gente vai pegar cada valor desse, vai fazer o segundo momento, desvio, o segundo passo aqui, desvio ó. Agora, Desvio, né? ó, beleza? Cada valor desse, do 2, do 4, do 6 aqui, né? Vai diminuir da média, né? Então a gente vai pegar o desvio do número 3, por exemplo, vai ser o 3 menos o 6, menos 3. O desvio do 9, 9 menos o 6, que vai dar 3 positivo. O desvio do 7 é 7 menos 6, que vai dar 1. E o desvio do 5 é o 5 menos o 6, que vai dar menos 1. Esses valores, professor Maurício, a gente vai fazer o que com eles agora? Elevar ao quadrado, né? Já podemos fazer aqui do lado, ó. Isso. Todos esses valores a gente vai elevar ao quadrado. E aí sim a gente vai fazer uma nova média aritmética. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que vai dar? 9. 3 ao quadrado... 9. 1 ao quadrado, 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Beleza? Beleza. Então, agora nós temos os valores 9, 9, 1, 1. Tem mais uma folhinha aqui, né? Tem. Vamos fazer uma nova média aritmética. 9 mais 9 mais 1 mais 1. Nós temos que dividir aí novamente por 4. 9 20, por né? 9, 18 dá 20. 20. Então, a nossa nova média já agora, ou seja, a nossa variância, né? Isso aqui já é a variância, ó. Se a gente observar aqui, média ó, é a variância. é a variância, né? Então, a nossa variância vai ser 5. E aí ficou bem legal, porque assim, ó, você viu que a variância é a média aritmética da variação. Verdade. E o desvio padrão vai ser o quê mesmo? A raiz da variância. Então, o desvio padrão é a raiz de 5. Podemos aí, deixar assim, vamos, ou será que eles lembram? Será né? que o terceiro ano lembra? Do Como é que calcula a raiz quadrada aproximada desse número? Como é que eu vou encontrar a raiz de 5? Porque assim, vocês sabem que no Exame Nacional nós não temos o auxílio da calculadora. Mas essa aqui pode ser uma das alternativas, já em formato de raiz. Pode ser, né? E se não tiver assim? Pode ser em decimal também, né? A raiz de 5, ela vai estar entre a raiz de 1, de 4 e raiz de 9, né? Ou seja, entre o 2 e o 3. Né? Entre o 2 e o 3, nós temos 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, até o 2,9. E aí fica aquela pergunta, a raiz de 5, ele está mais próximo do 4 ou está mais próximo do 9? Mais próximo do 4, né? Bem pertinho. Você vai anotando essas informações, tá? A gente acha os 2 quadrados perfeitos que estão entre o número, beleza, 4 e 9. Tiramos a raiz. Aí vem a pergunta, está mais próximo de quem? Do 4, não é? Então eu vou testar aqui 2,1, 2,2, 2,3 ou 2,4. Como ele está muito próximo do 4, ou 4, é 2,1 ou é 2,2, né? Vamos testar o 2,2, porque se o 2,2 passar, já é o 2,1. 2,2 vezes 2,2.
vai dar 22 vezes 22 dá 446, não é? 484, então é 2,2 mesmo. Que é o mais próximo, né? Isso. 2,2. Aí, com duas casas decimais... Já acha a resposta. Aí já está suficiente, né? Então, raiz de 5 é aproximadamente 2,2. Beleza? Fácil? Muito bom, né? E aí a gente fez todo o procedimento aqui, ó, para achar a variância, porque o desvio padrão é a raiz da variância. Beleza? Vamos de Enem agora? Se liga no Enem? Então vamos lá. Pergunta de número 2 do Enem de 2010. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Então, média aritmética... A média aritmética maior ou igual a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Já tô vendo coisa mais regular, aqui, né? Quem mantém regularidade é o nosso desvio padrão, não é isso? No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. A média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Dados dos candidatos no concurso estão na tabela. Então, olha lá, tem o Marco e tem o Paulo, né? O Marco tirou 14 em matemática, 15 em português, 16 em conhecimentos gerais. Teve uma média de 15, uma mediana de 15 e o desvio padrão de foi de 0,32. E o Paulo? O Paulo tirou 8 em matemática, 19 em português, 18 em conhecimentos gerais. Teve uma média de 15 uma também. Mediana de 18, mas o desvio padrão foi de 4,97. Dá para observar que ele teve um desempenho muito bom em português, em contrapartida muito ruim em matemática. Já o Marco se manteve mais constante nas 3, né? Então aí, né, nós podemos até conversar aqui com eles antes de marcar a alternativa correta, porque olha só, bom, dá para ver que o Marcos, né, teve o mesmo comportamento aqui no concurso que a professora Lúcia teve lá na caminhada. Isso mesmo, Marco. Manteve uma constância, ele não teve muita variação. Já o Paulo foi muito mal em matemática, né? Ele, matemática... Que isso, Paulo? Mas em português ele foi muito bem. Tá bom. Vamos desconto pro Paulo. O Paulo tem mais afinidade com as linguagens. Só que assim, no concurso, o critério de desempate dizia o quê? Que iria ser classificado o candidato que tivesse a melhor variação, a melhor constância. Não é? Então, é isso que nós vamos analisar. Porque o Enem, ele é assim, ele facilitou bem aqui, já deu tudo pronto. Só que agora ele vai tentar te ludibriar ou te... Como é que é o nome da... Te distrair no distrator. Os distratores, né? Usando informações que são verdadeiras, mas que não te levam à justificativa correta. Beleza. Vamos analisar as alternativas, então? Olha lá na telinha, vamos analisar. Quando diz o candidato com pontuação mais regular, deixa eu pegar a canetinha, mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso, é aquele que possui o menor desvio padrão. Então, vamos lá. Letra A. O Marco possui a média mediana porque são iguais? Não, ele não foi classificado. O Marcos foi classificado, sim. A média e a mediana são iguais? São iguais, sim. Só que essa justificativa não atende esse aqui, ó. A que propõe o contexto. Não é a que vai dar regularidade, porque então, média... muito cuidado, porque às vezes a afirmação está correta, mas não tem a ver com comando, né? Mas não tem a ver com comando, porque média, mediana e moda são medidas de tendência central e não para dar uma regularidade. Então não é essa. Marco, pois obteve menor desvio padrão? Sim, essa daí é a então beleza, certa, já sabemos que é a B, né? O Paulo, pois obteve a maior pontuação da tabela em 19 em português. Isso também está correto, né? Tá certo, teve, só que mas não é por isso que ele se classificou. Se fosse um concurso de linguagens ou de português, onde o critério fosse a maior pontuação em português, ele estaria classificado, mas não era. O Paulo, pois obteve uma maior mediana. A mediana dele é maior mesmo, lá. Realmente. Só que não então, várias afirmações são corretas, mas não atende o que a gente está querendo não aqui sobre a regularidade, né? E o Paulo, pois obteve o maior desvio padrão. Aqui está totalmente fora, porque quem tem maior desvio padrão
menor desempenho. Menor desempenho, porque quanto maior o desvio padrão, menos confiável é o resultado. E marcar a alternativa correta para não confundir. Então, o marco por possuir um desvio padrão menor. Então, você só precisa lembrar disso, olha só. Você vai para o Enem, beleza. Você sabe que estatística vai ser dividido em três coisas. Primeiro, gráficos e tabelas. Tem que saber ler e interpretar gráficos e tabelas. Depois, média, moda e mediana, as queridinhas, os 3 M's da estatística. E aí, a questão de analisar as informações. Quando ele fala de regularidade na estatística, ele está falando de desvio padrão. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E o que é a variância? É a média das variações ao quadrado. Ótimo, maravilha. Então, quando a gente vai interpretar uma questão do Enem que fala desse assunto, ele já vai dar os valores. Então, muitas das vezes não precisa ser calculado, mas sim saber o conceito e do que se trata, né? Do que está falando. Beleza. Tá bom? Vamos ir brincando com os números. É hora de desvendar a charada do dia. Do dia. É, do dia mesmo, a charada do dia. Depois da manhã de antes, depois. Vamos ver primeiro, então, olha lá. Teste de raciocínio, charada. Se o dia anterior a ontem é o dia 21, que dia é o dia depois de amanhã? Que dia? Depois de amanhã? Bom, depois de amanhã, hoje é hoje, ontem foi ontem e antes de ontem foi dia 21. Antes de ontem foi dia 21, então ontem foi 22. Hoje é 23? Então amanhã é 24? E depois de amanhã é 25, certo? Será? Acho que sim. Muito bem, olha lá. Antes de ontem, né? Anteontem foi 21. Ontem foi 22, portanto, hoje é 23. Amanhã será 24 e depois de amanhã será 25. Você viu? Não tem mistério. O problema todinho tá na leitura. É verdade. Porque às vezes, né? Na leitura, fica meio confuso. Até porque antes de ontem, anteontem, antonte, são várias questões. Aí eu não sei como é que entra em português essa questão dessas fonéticas diferentes que tem. Cada pessoa de regionalidade diferente, ele fala de um jeito diferente, não é? Na verdade como que a gente fala? Regionalidade? Não, mas tem um nome, Pois é, esse nome... Variação linguística. A variação linguística. Isso mesmo. Mas muito legal, né? A nossa aula fechando agora. Tudo de bom, porque a gente trabalhou um pouquinho mais da estatística e falamos também sobre a parte das medidas de dispersão, né? A moda, média, mediana são medidas de tendência central. Desvio padrão e variância, as medidas de dispersão, que é aquilo que a gente disse, né? A tal da margem de erro. Para mais ou para menos, beleza? E nós não vamos dar tchau ainda para a estatística. Não. Sabe por quê? Terceiro ano, estatística está no top 5 do Enem. Se está no top 5 do Enem, tem uma aula no terceiro ano que está cheio de Enem, que é a aula do top 5. Que é só os top, finalzinho lá, só os top. 5 conteúdos, né? Mas antes disso, nós temos também uma aula de quiz revisional, que vai ser agora presta atenção, vai ser um quiz mais assim, terceiro ano, mais assim, 5 alternativas, as perguntas mais tal, perguntas diretas, mais práticas, mas ali ligadas com assuntos que o Enem tem cobrado muito também. Então a estatística volta. Também. Certinho? E aí, vamos voltar com a música também? Com a estatística? Podemos, né? O assunto é estatística, sim, bora resolver. É isso aí, a gente vai cantar paródia junto com vocês já, tá beleza? Ficamos por aqui, daquele jeitinho. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Acho que dava para digitar, né? Tão facinho.